E aí, pessoal, assistindo isso, tudo bom? Mais uma semana, mais um episódio da Roda do Tempo. O episódio 6 da Roda do Tempo saiu ontem, A Chama de Tar Valon. E eu vou comentar ele aqui com vocês. O que eu gostei, o que eu não gostei dele, essas coisas. Mas antes eu queria falar do porquê que eu não soltei nenhum vídeo essa semana. Eu tô trabalhando nele, ele tá sendo mais complicado e mais trabalhoso do que eu esperava. E aí, por isso que eu não soltei nenhum essa semana. E eu devo soltar ele esse final de semana, sábado ou domingo. Então já podem deixar agendado que vai ter um vídeo sobre o poder único e a magia na Roda do Tempo esse final de semana. Mas voltando então para o episódio 6 da Roda do Tempo, A Chama de Tar Valon. Começar com a cena de abertura, né, da jovem Siuan em Tear. Eu gostei bastante da cena, mas eu gostei especialmente do ator que tá fazendo o pai da Siuan jovem. Eu gostei bastante dele, da forma como ele transmite emoção de ter que mandar a filha dele embora, senão ela pode ser perseguida por canalizar em Tear. A série toda tem tentado seguir aquela velha regra de mostrar ao invés de falar. Eles não falam que é proibido canalizar em Tear nem nada do tipo, mas a gente vê o pai da Siuan ter que mandar ela embora porque ela pode canalizar e colocaram fogo na casa deles e desenharam o símbolo da presa do dragão. E aí eu gostei dessa cena, mas eu acho que ela prepara algo que no final acabam não executando. E aí eu não gostei disso. Porque nesse episódio a Nynaeve conhece a Siuan e eu fiquei esperando a Nynaeve falar sobre a sabedoria que treinou e cuidou dela, que ela foi rejeitada pela Torre Branca por ser pobre. E aí eu ficava esperando a Nynaeve falar isso e a Siuan rir da cara da Nynaeve e falar: larga de ser idiota, eu sou filha de um pescador, qualquer mulher que canalize é aceita na Torre Branca. E esse que vai ser o meu grande problema com esse episódio. Eu tive vários problemas com cenas, com coisas que aconteceram nele. Eu gostei muito dele, mas eu fui tendo vários problemas de coisas que eu estava esperando, mas não se cumprem. E aí isso é problema meu, na verdade, né? Não do episódio, de expectativas minhas. Talvez eu estivesse com expectativa alta demais, porque o Brandon Sanderson, que é o autor que terminou a Roda do Tempo, ele escreveu os últimos 3 livros da série, ele falou que ele leu todos os roteiros e o episódio favorito dele, que ele mais gostou, foi o sexto. Então as expectativas estavam bem altas também por conta disso. E eu acho que constantemente, enquanto eu estava assistindo o episódio, eu esperava mais dele, entendeu? Eu esperava que fosse acontecer mais coisa. Mas enfim, vocês vão ouvir bastante reclamação minha, mas no final eu gostei bastante dele sim, tá? Aí a gente teve a cena do Salão da Torre, praticamente igual, mas mais completa, né? A que tinha sido liberada na CCXP. E é uma cena muito boa, a atuação do Álvaro Morte está fenomenal, enquanto que ele tenta provocar a Siuan para que ele seja sentenciado à morte. Algo bem comum, bem esperado de um homem que foi amansado, né? Como o Tom contou que aconteceu com o sobrinho dele que acabou se suicidando depois de ser amansado. Depois a gente tem a Liandrin entregando a Moiraine, né? Falando da Nynaeve, que a Nynaeve é foda pra caralho. E a atriz da Liandrin continua a ser um dos destaques da série pra mim. Eu tenho gostado muito das atuações dela. Mas eu tenho uma reclamação sobre essa cena também. Pelos 3 juramentos, a Moiraine é obrigada a sempre dizer a verdade. Mas ela pode omitir coisas. E é isso que eu gostaria que tivesse acontecido nessa cena, que a Siuan fosse perguntando coisas para Moiraine e a Moiraine fosse tentando se esquivar e omitir coisas das perguntas e a Siuan fosse ficando cada vez mais frustrada para aí chegar no momento em que a Siuan briga com a Moiraine e fala que ela tá desobedecendo ao trono de Amirlin. Porque o que a gente teve nessa cena foi só a Siuan pergunta, Moiraine se nega. Siuan pergunta, Moiraine se nega a responder. E aí a Siuan fica puta. Eu esperava algo mais tipo: ah, Siuan, o que você tá fazendo no mundo? A Moiraine: ah, eu tô viajando. Aí a Siuan: tá, mas você tá viajando por quê? Aí a Moiraine: ah, eu tô procurando alguma coisa. Aí a Siuan: tá, caralho, mas você tá procurando o quê? E a Moiraine, tipo: ah, não posso falar, entendeu? Eu esperava que fosse aumentando a frustração da Siuan. Eu gostaria que a Siuan fosse sendo cada vez mais incisiva e a Moiraine fosse tentando se esquivar das perguntas para não ferir os 3 juramentos, e quando ela ficasse completamente encurralada,
aí sim ela se nega a responder. Mas enfim, tirando isso, é uma cena incrível e a Sophie Okonedo tá maravilhosa como Siuan. E aí depois disso, a Moiraine vai para a estalagem da Bênção da Luz e cura o Mat. E aí outra reclamação, essa um pouco menor, mas que eu achei a cura da Moiraine muito fácil. Nos livros, precisam de 13 mulheres fazendo um círculo e um Saangreal para conseguir poder suficiente para curar o Mat. Na série, a Moiraine curou o Mat sozinha e nem pareceu cansada, exaurida depois. Pareceu que foi, tipo, de boa, tá? A corrupção passou por ela, mas depois ela ficou de boa, pareceu. Enquanto que nos livros é algo muito mais complicado, muito mais difícil. Na primeira cena do primeiro episódio da série, a gente vê a Moiraine com uma estatuazinha que a gente supõe que seja um Angreal. Eu acho que ela poderia ter utilizado o Angreal para curar o Mat nessa cena. Ou ela poderia pelo menos parecer cansada depois de curar ele. Eu tenho a impressão que estão guardando esse Angreal da Moiraine, se for realmente um Angreal, para alguma cena, algum evento bem explosivo em que ela precise canalizar muito do poder único para enfrentar alguém muito poderoso, sei lá, no olho do mundo, vamos ver. Mas eu tô com essa impressão de que estão guardando o Angreal para algum momento mais explosivo. Porque senão eu não vejo nenhum mal se ela tivesse usado nessa cena. Mas o destaque dessas cenas para mim foi o Randy. Primeiro tentando proteger o Mat da Moiraine e o Len, tipo, desarmando ele facilmente. E depois ele agradecendo a Moiraine por ter curado o Mat e conversando com ela. Eu gostei muito dele nessas duas cenas. E aí o Loial e a Nynaeve chegam e a Moiraine dá uma patada na Nynaeve, velho, que a Nynaeve é minha personagem preferida. Eu fiquei com dó. Mesmo a Moiraine estando certa, a Nynaeve também tá. Sempre pra mim, na minha opinião, a Nynaeve tá sempre certa. Mas digamos que a Moiraine tava um pouco mais certa nessa ocasião de que ela deveria ter chamado a Moiraine quando viu o Mat doente. Mesmo assim, eu fiquei com pena da Nynaeve, mas foi muito fiel à personagem dos livros, sabe? Essas tretas que a gente vê nesse episódio da Nynaeve com as Aes Sedais. Eu adorei todas, mesmo as Aes Sedais se saindo melhor do que a Nynaeve nessas tretas ao longo desse episódio. Eu gostei muito de todas elas, porque faz muito jus à personagem da Nynaeve. Aí a gente tem então a cena da Moiraine tomando banho com uma das votantes da Jazul, a Maigan. E só vale a pena mencionar essa cena porque a Maigan fala de navios que estão desaparecendo na costa oeste. Os Seachans estão chegando. Aliás, sorte da Maigan que a Siuan exilou a Moiraine, né? Porque a Maigan queria que a Moiraine ficasse na torre enquanto ela ia investigar esses navios que estão desaparecendo na costa oeste. Torcer para Maigan continuar na torre, não ir procurar o que está fazendo esses navios desaparecerem. Aí depois disso, Moiraine e Egwene conversam sobre os olhos do Perrin. Nada demais nessa cena, na minha opinião, também. E aí a gente tem a Moiraine e a Siuan se encontrando. Parece que aquele quadro no quarto da Moiraine, pelo que eu entendi, ele parece ser um terangreal, um objeto do poder. E aí que quando a Moiraine canaliza nele, abre um portal pro quarto da Siuan. E aí revela, né, que aquela cena no começo do episódio era só uma encenação, que na verdade elas são amantes, e é bem legal ver o relacionamento delas exibido de maneira direta, enquanto que nos livros é uma coisa que fica muito mais na insinuação do relacionamento delas, do que algo tão direto quanto foi na série, mas é bem legal de ver esse desenvolvimento para as duas personagens. Bem interessante também a Moiraine e a Siuan discutindo as profecias do dragão. Mostra bem o desespero da Moiraine diante dessa situação, dos 5, de não saber quem é, da última batalha tá cada vez mais próxima. Mostra bem essa desconfiança dela de todas as profecias, mostra muito do desespero que ela tá. Enquanto que a Siuan tá muito mais confiante nas profecias das Aes Sedais, confiante na visão da Jitara. E aliás, curioso que temos outra mudança em relação aos livros, né? A Siuan fala que só ela e a Moiraine estavam presentes quando a Jitara teve a visão do dragão renascendo. Enquanto que nos livros, a Amyrlin também estava presente. E por que eu tô falando isso? Porque nos livros a Amyrlin envia várias Aes Sedais para procurar o dragão e isso tem consequências importantes para a história, que eu não posso falar aqui por conta de spoilers, né? Mas essas consequências, elas já foram mostradas na série.
Então, o que que eu tô com a impressão? É como se fosse um dominó, sabe? Uma peça derrubando a outra. As três estavam presentes, a Merlin enviou várias Aes Sedai para procurar o dragão e depois um monte de consequência. A gente tem as consequências já na série. Então eu fico me perguntando se vai ser um erro de continuidade isso que vai passar desapercebido ou se vão colocar outra peça para derrubar essas consequências que já mostraram na série, mas que elas são causadas no livro por conta da Merlin estar presente. E aí, para concluir essa cena, a última coisa que eu queria falar é da Siuan falando sobre os sonhos dela. Eu fiquei na dúvida se estão fazendo uma mudança em relação aos livros e tornando a Siuan na série uma andarilha dos sonhos, enquanto que ela não é isso nos livros, ou se esses sonhos que a Siuan vem tendo nos últimos meses estão sendo causados pelo Baalzamun, pelo Tenebroso, da mesma forma como os jovens de Dois Rios também têm tido sonhos causados pelo Baalzamun. E aí eu tô nessa dúvida, vão tornar a Siuan andarilha dos sonhos ou esses sonhos que ela tá tendo estão sendo causados pelo Baalzamun? Ela fala que ela tem sonhado com o Tenebroso no olho do mundo. E aí, outra reclamação. Ainda bem que eu avisei desde o começo do vídeo que iam ter várias reclamações. Mas é que eu achei a introdução do Olho do Mundo muito abrupta, muito do nada. Ah, ela tá tendo sonhos sobre o Olho do Mundo, vamos correr para lá. Enquanto que nos livros, o grupo se divide depois de Shadar Logoth da mesma forma que na série, em 3 grupos. Nynaeve, Lan e Moiraine, Egwene e Perrin, Mat e Rand. Mas aí, nos livros, cada um desses grupos ouve de uma fonte diferente sobre a ameaça ao olho do mundo. E aí, quando eles se reúnem, eles falam sobre isso e falam: pô, a gente ouviu de 3 fontes diferentes que o olho do mundo está sendo ameaçado. Vamos para lá. Então são vários capítulos em que isso é apresentado, desde que o grupo se separou em Shadar Logoth. Enquanto que na série foi uma coisa só, em cima da hora, de uma vez só, e eu não gostei disso. Eu acho que ficou uma ameaça vindo muito do nada, enquanto que nos livros ela é construída e ouvem sobre essa ameaça de 3 fontes diferentes. Continuamos então com a Liandrin falando para Moiraine que ela sabe sobre os 5 de Dois Rios, e a Moiraine falando sobre o homem que a Liandrin se encontra no Porto do Norte. Bem curioso isso, né? Ainda mais diante da cena com a Nynaeve no episódio anterior sobre a Já Vermelha odiar homens, e a Liandrin não negou quando a Nynaeve falou que a Já Vermelha odeia homens. Quem será então esse homem que a Liandrin se encontram? Por que eles se encontram? Se vocês tiverem alguma ideia, deixem nos comentários pra gente conversar, que eu não posso falar direto no vídeo porque é spoiler também sobre a Liandrin. Mas aí nós temos então a Egwene conhecendo o Salão dos Servos, reencontrando a Nynaeve, e depois as duas conhecem a Siuan, numa cena incrível também. De novo, a Sophie Okonedo tá maravilhosa como Siuan. E, gente, como eu amo a Nynaeve e a Zoe. A expressão facial, a linguagem corporal dela interpretando a Nynaeve é perfeita, sabe? Eu amei que ela foi a única que não se fez uma mesura, não se curvou diante da Merlin. E ela tá com uma cara emburrada de contrariada de que não queria estar ali. Completamente perfeita, a personagem mais fiel dos livros, na minha opinião. E eu amei também a Siuan falando da canalizadora mais forte em 1000 anos, e a Egwene toda metida achando que é ela, e aí a Siuan fala: ah, você é a canalizadora, Nynaeve, e a Egwene fica tipo assim: muito bom também, eu amei. E aí a Nynaeve já dá uma patada na Siuan também, falando que o padrão da torre então tá bem baixo. O que não deixa de ser verdade, né? As Aes Sedai da torre, elas são fracas sim. A torre tem se enfraquecido com o passar do tempo. Logain e a Nynaeve estão certos. A Torre Branca e as Aes Sedai nunca estiveram tão fracas. Aí a Nynaeve fala: agora que você já nos bajulou, vamos direto ao ponto, né? E aí a Siuan manda um discurso muito interessante, muito legal, sobre o papel que elas têm a desempenhar, que a roda que escolhe elas, que elas não têm escolha. Muito bom, muito legal. A única coisa que faltou nessa cena mesmo pra mim foi da Nynaeve falar sobre a mentora dela que não foi aceita na Torre Branca por ser pobre. E aí a Siuan ri da cara dela e contar a história dela, de que ela é uma filha de pescador. Eu acho que só faltou isso nessa cena.
Depois disso, nós temos a Moiraine sendo exilada da torre pela Siuan, uma cena muito forte entre as duas, mas, de novo, uma coisa me incomodou. O uso do bastão dos juramentos. Nos livros tem toda uma polêmica quando uma personagem sugere acrescentar um quarto juramento que as Aes Sedai têm que prestar. E sim, eu sei que o bastão dos juramentos, durante a Era das Lendas, o propósito dele era ser usado para punir criminosos que canalizavam. Eles eram forçados a jurar no bastão dos juramentos que eles não iam cometer aquele crime de novo, né? Então era uma punição para criminosos e é isso que está acontecendo com a Moiraine. Ela está sendo exilada. Eu sei disso e eu não estou dizendo que eu não gostei. Eu ainda, na verdade, não sei se eu gostei ou não. Eu estranhei a escolha do uso do bastão dos juramentos nessa cena e nessa situação. Com o tempo, reassistindo, pode ser que eu passe a gostar dessa mudança, assim como eu passei a gostar de mudanças que inicialmente a minha reação não foi positiva. Mas a princípio eu estranhei um pouco essa escolha de usar o bastão do juramento nessa cena. E aí as Aes Sedai viram as costas para Moiraine com ela exilada e ela vai embora. Ela se dirige ao Portal dos Caminhos e se reúne lá com o resto do grupo. Muitos abraços, reuniões, felicidades dos personagens estar se reencontrando, mas aí a Nynaeve já chega e treta com a Moiraine de novo, falando para Moiraine ser honesta e direta com o que ela quer deles. E aí a Moiraine abre o jogo, né? Ela fala que eles estão a caminho do Olho do Mundo, que é a prisão do Tenebroso. E aí, embora o discurso da Moiraine nessa cena seja muito bom, falando das consequências do mundo caso eles falhem ou caso eles não vão pro Olho do Mundo, essa questão do Olho do Mundo ser a prisão é uma possível mudança bem grande isso. Nos livros, a Moiraine já esteve no Olho do Mundo antes dos acontecimentos do primeiro livro. E ela sabe que o Olho do Mundo nos livros não é a prisão do Tenebroso. Então, assim como na questão da Siuan e dos sonhos dela, eu fico na dúvida do que a série vai escolher fazer aqui. Vai mudar simplesmente que a Moiraine não esteve no olho e não sabe e manter o olho sendo o que ele é nos livros, ou se realmente vão mudar o que o Olho do Mundo é e fazer com que o Olho do Mundo na série seja a prisão do Tenebroso. Eu espero que ela simplesmente não saiba o que é, né? Porque fazer essa mudança do olho ser a prisão é uma mudança bem grande. O que acontece com Shai Ogul e o Vale de Takandar, então, né? E aí, minha última reclamação desse episódio, da Moiraine usar o poder único para abrir o Portal dos Caminhos. Os caminhos foram um presente para os Ogiers e os Ogiers que costumavam usar os caminhos. Só que nenhum Ogier pode canalizar. Então, nos livros, o Portal dos Caminhos funcionava com você tirando uma folha de Avendesora do portal e ele se abria. Na série, a Moiraine usa o poder para canalizar, então eu fico me perguntando como que os Ogiers usavam os caminhos. E aliás, nós temos uma referência a essa folha de Avendesora quando a Moiraine canaliza para abrir o portal, né? A maneira como ela tece o fluxo do poder único forma esse desenho da folha de Avendesora. Mas para concluir o episódio, então, o grupo entra nos caminhos e o Mat fica para trás. E aí o episódio acaba com o portal se fechando e ele ficando para trás. Para quem não sabe, o ator do Mat foi reescalado para a segunda temporada. Ninguém sabe o porquê isso aconteceu, mas todo mundo estava se perguntando como que ia ser a saída dele da série. E aí, todo mundo que assistiu e sabia dessa reescalação do ator para interpretar o Mat ficou com a impressão que esse é o momento então de despedida do Barney Harris. Na próxima vez que a gente ver o Mat na segunda temporada, ele vai estar sendo interpretado pelo Donald. Mas então, esse foi o 6º episódio da Roda do Tempo, A Chama de Tar Valon. Eu gostei bastante dele, mesmo tendo várias reclamações, como vocês puderam ver. Eu falei mais reclamação nesse vídeo do que coisas de que eu gostei, mas mesmo assim eu gostei bastante dele. Numa nota de 0 a 10, eu daria um 9. Principalmente porque é a mesma nota do episódio anterior, né? Teve coisas que eu gostei mais no episódio anterior e teve coisas que eu gostei mais nesse episódio, mas os dois mais ou menos no mesmo nível. E agora começa o arco final da temporada, os episódios 7 e 8, os mais misteriosos. Os primeiros 6 episódios tiveram muitos leaks de coisas que iam acontecer nele. Muitos membros da imprensa receberam os 6 primeiros episódios para poder fazer review da Roda do Tempo.
Então, se você acompanhava notícias, acompanhava os leaks da mesma forma como eu, você já sabia de muita coisa que ia acontecer nesses episódios. Por exemplo, eu já sabia que esse episódio ia acabar no Portal dos Caminhos e com o Matt não entrando. Eu já tinha lido isso faz semanas. Mas agora nós vamos entrar em Águas Misteriosas então, nos episódios que estavam sendo guardados às 7 chaves. Até o título dele estava sendo mantido em segredo. Dos primeiros 6 episódios, a gente sabia tem mais de ano o título de todos eles. Mas do 7º e do 8º, a gente só foi descobrir há algumas semanas. O 7º vai se chamar A Escuridão ao Longo dos Caminhos e o 8º vai se chamar O Olho do Mundo. Mas então é isso, deixem nos comentários o que vocês acharam do 6º episódio, o que vocês gostaram ou não gostaram dele. E, principalmente, deixem nos comentários o que vocês esperam desses últimos 2 episódios para concluir a primeira temporada. Muito obrigado por assistirem e até o próximo!